Vamos lá, meus queridos, para mais um aprendizado. Estamos falando de planejamento tático. Será que vocês sabem pensar estrategicamente? Será que vocês sabem agir de maneira tática para atingir um determinado objetivo? Sabem? Não? Marrom? Menos. Como diz meus queridos alunos. Então, vamos focar aqui, Rafael, para a gente poder aprofundar este assunto. Olha só, o que nós estamos vendo, o que nós estamos aprendendo. Vocês sabem que o futuro chega, não tem como. O tempo passa rápido, gente. Olha só, um dia desse era agosto. Nós já estamos no dia 9 de setembro. Daqui a pouco é outubro. Tá vendo aí como está passando rápido? Temos menos de 3 meses, né? Para acabar o ano. Menos de 3 meses. Rápido. Daqui a pouco estamos em 2024, nem 2023. Porque passa tão rápido. Então, a gente tem que estar preparado. A gente precisa saber enfrentar situações que poderão causar vários problemas, até fechar minha empresa. Então, o planejamento é uma mentalidade simplista, a gente procurar solucionar problemas. Cada problema que surge, cada ocorrência que surge, ou eventos, requer mudanças das empresas. Então, gente, o planejamento é importante demais. É uma técnica para absorver a incerteza e permitir mais consistência no desempenho das empresas. Veja só o que eu estou querendo dizer. Tem que haver planejamentos. Olha o que o professor colocou aqui para vocês. Depois do planejamento estratégico, nós vamos para o planejamento tático, que se refere ao nível intermediário da organização. Ou seja, são o nível dos departamentos ou unidades do negócio da empresa. Ele é elaborado pelos gerentes, executivos, em relação ao programa de atividade do seu órgão. Temos como base planejamento estratégico da empresa, no sentido de contribuir para que este tenha sucesso. Sucesso. Então, o diretor, que fica no nível estratégico. Diretor, nível estratégico. Esse aqui fica no nível tático. Esse aqui fica no nível operacional. Nível operacional, O que o diretor faz? Ele faz o planejamento. O que o nível tático faz, Max? Ele faz o desdobramento do planejamento estratégico. Ele define através dos departamentos. Os departamentos passam esses planos de trabalho, os planos de ações para executar. Então vejam aí de que forma cada órgão, cada gerente, lembrando que o nível tático é o nível gerencial. Não esqueça disso. Nível gerencial. É o nível onde ficam os gerentes. É onde ficam os gerentes. Então, meus amados, como é cobrado em provas, professor, esse assunto? Como é cobrado em prova, professor? O senhor falou de planejamento tático, falou das definições dela, conceito. Mas como é que é cobrado em prova? De concurso público ou processo seletivo? Vamos lá. Primeira questão. É realizado
no nível intermediário, lembrando, nível intermediário é a mesma coisa de tático. Anote aí, meus queridos. Tático. Mesma coisa. Não tem erro. Então, o nível tático da organização ocupa-se, entre outras as coisas, com a alocação de recursos. É verdade. Integra a estrutura da organização para fazer frente aos desafios estratégicos, desdobrando os objetivos institucionais em objetivos departamentais. A afirmação refere-se ao planejamento estratégico, planejamento operacional, planejamento tático, planejamento tradicional, planejamento estático. Esse aí que não é mesmo, já elimina de cara. Elimina a letra E, elimina a letra D. Porque, como falei para vocês, só existe 3 níveis. Só lembrar da pirâmide, só existe 3 níveis. Não existe 4, nem 5, nem 6, só 3 níveis. Existe o estratégico, tático e operacional. Repito, estratégico, tático e operacional. Só existe esses 3. De cara, quando se falou em nível intermediário, ó, é planejamento tático. Só isso. Olha que questão boba. Aí o aluno pega, gente, numa prova de seletivo de prefeitura, erra uma questão dessa, vai lá para baixo. Por quê? O que eu quero, Max? Que você aprenda o seguinte, que nível intermediário é a mesma coisa de nível tático. Eu quero que você aprenda que nível intermediário ou nível tático, ele, dentro de uma organização, ele faz alocação de recursos. Ele integra a estrutura da organização. Faz parte dos departamentos. Falou em nível departamental, é um nível tático. Só isso. Segunda questão, professor, como é cobrado? Assinale a alternativa que apresenta como pode ser denominada o planejamento tático. Letra A. Eu estou perguntando qual é o conceito. Quando ele fala aqui, ó. Conceito. É denominada a mesma coisa de conceito, tá? Anote aí. Mesma coisa, ó. Conceito. Então, o que é planejamento tático? Letra A. É planos globais ou totalizantes? Palavra complicada. B. Planos equilibrados ou balanceados? C. Planos institucionais ou empresariais? D. Planos funcionais ou administrativos? E. Planos regionalizados? Gente, como é denominado o planejamento? Marque a alternativa C. Planos funcionais, administrativos ou departamentais. Planos funcionais ou administrativos ou departamentais. Mesma coisa. Notaram? Para vocês conseguirem compreender? Para vocês não errarem mais esse tipo de questão? Terceira, professor. O planejamento tático de uma organização é um processo de desdobramento do plano estratégico, que determinará, ou que determina as áreas funcionais e define as ações especializadas. Gente, acabei de explicar acima. Se você acertou a segunda, com toda certeza acertará a terceira. Certíssimo. É a mesma definição de cima. Se você pegar agora o seu caderninho, copiar esse conceito aí, vocês não erram que é planejamento tático. Dificilmente vocês errarão.
depois que nós observamos como é que faz, questões que cobram o conceito geral sobre planejamento tático, vamos para os tipos de planejamento. Os tipos. De maneira mais detalhada através de um quadro. Os tipos. Como é que eles são chamados? E vocês conseguirão enxergar melhor. Eu falei para vocês que os níveis de uma empresa é conhecido como institucional, intermediário ou operacional. Nos quais esses níveis, também conhecidos como planejamento estratégico, tático e operacional. Olha só, gente. O planejamento estratégico, ele não é a longo prazo? Longo prazo. Ele não é a longo prazo? Ele não toma decisões? É interessante que ele vai tomar decisões. E vai passar para onde essas decisões? Para o nível mais baixo, que é o intermediário, conhecido também como tático. Onde nos seus departamentos, quais são? Marketing, finanças, produção, recursos humanos, vendas, todos eles. Interessante demais. Interessante. Quando eu chego no marketing, ele vai dizer assim, olha, tático, olha, vendedores, vamos fazer um plano de vendas. Ei, vendedores, vamos fazer um plano de promoção, de propaganda, de pesquisa de mercado, de relação pública. Quando de finanças, ele passa as ideias para o nível operacional em relação ao plano de lucro, plano de investimento, plano de fluxo e etc. Ah, professor, consegui enxergar melhor agora. Lembrando que isso aqui é a médio prazo. O intermediário é a médio prazo. Não se esqueçam disso. Médio prazo. E o nível operacional é a curto. Curto. Vão anotando, gente. Curto prazo. Se vocês conseguirem enxergar essas características, que o nível estratégico é a longo prazo, nível tático é a médio prazo e nível operacional é a curtíssimo prazo. Onde o nível estratégico toma decisões, o nível tático direciona através das suas funções administrativas ou departamentais, passa para o nível operacional, que é o nível mais baixo, é a base de uma organização. Com esse quadro, vocês conseguirão enxergar melhor este assunto. Então, professor Gilvan, quando o senhor passou cada departamento, ele tem suas características. Que essas características são conhecidas como abrangência, extensão e grau de incerteza. Lembrando, quanto maior é o topo, maior o grau de incerteza. Quando a base, lá embaixo, maior o grau de certeza. Em cima, maior grau de incerteza. Embaixo, certeza. Vamos entender melhor. O nível institucional, conhecido como estratégico, ele tem uma visão global da empresa. Global. A empresa como totalidade. Quanto à extensão dele a longo prazo? De 5 a 10 anos. 5 a 10 anos de planejamento. Visão de longo alcance. Missão, visão, valores. Análise interna, externa, tudo isso aí tem a ver com planejamento estratégico. Já o seu grau de incerteza, eu não posso prever. Eu não tenho contato com o externo. Eu só recebo informações e tomo decisões. Tático, decore isso aqui, ó. Médio prazo. Médio prazo.
ele consegue reduzir a incerteza e permite fazer uma programação. É uma área onde vai haver departamentos. Só isso que vocês precisam aprender. Já o operacional, curto prazo. O nível de certeza deles é maior em relação às tomadas de decisões. Deu para entender? Ou não, meus amados alunos? Simples, para que a gente possa entender. Professor, depois me diga umas características importantes do planejamento tático. Vamos focar no planejamento tático. Só aprenda isso. É um processo permanente e contínuo, pois permanentemente realizado na empresa, não se esgota, está voltado para o futuro, aprenda isso aí, voltado para o futuro, é permanente e contínuo, ou seja, é um ciclo, ele não acaba, ele é um ciclo, tá, gente? Então, está focado na racionalidade de tomar decisões, ou seja, o planejamento do nível tático, ele tem maior racionalidade. Maior racionalidade. Você trabalha com essa tomada de decisão racional. Outras características, professor Gilvan. Ele seleciona várias alternativas disponíveis num determinado curso de ação. Ele é sistêmico. Decora isso aqui, ó. Sistêmico. O que significa isso, professor? Sistêmico. Sistêmico quer dizer que a empresa, apesar que ela esteja dividida em departamentos, mas um depende do outro. Eu tenho que olhar de maneira total todos os departamentos. Porque um sistema, uma empresa, gente, ele é como o sistema do nosso corpo humano. Por exemplo, se um dos teus órgãos, que Deus o livre, falhar, o rins, o coração, o baço, vai afetar todo o seu corpo. É igual a empresa. Se o nível de vendas, se for afetado, vai afetar toda a empresa. Se a contabilidade errar, vai afetar toda a empresa. Se a produção errar, vai afetar toda a empresa. E por isso que é algo sistêmico. Considera a empresa ou o órgão, seja departamento de decisão, como uma totalidade. Por isso que é sistêmico, ele enxerga como uma totalidade. Então, imagine o seu corpito. Então, imagine o seu corpo, ele é algo sistêmico. Se qualquer órgão seu falhar, afeta toda a estrutura corporal, toda, igual à empresa. Se qualquer órgão ou departamento falhar, afeta toda a estrutura da empresa. Interativo, professor. Como se projeta para o futuro, deve ser flexível para aceitar ajustes, correções, pressupõe avanços, recursos, alterações e mudanças em função de eventos novos ou diferentes na empresa, como no ambiente externo. Professor, vamos lá, professor. Planejamento e suas características. Vamos continuar. É uma técnica de alocação de recursos. Professor, quer dizer que o planejamento tático ele é responsável por alocar recursos? Sim. Ele diz assim, vou fazer um recrutamento e seleção, departamento de pessoal ou de recursos humanos. Recruta pessoas. Então, ele lida com recursos humanos, recursos financeiros, recursos de produção. Conseguiram compreender? É uma técnica cíclica. À medida que é executada, permite condições de avaliação e mensuração para um novo ciclo, com informações, perspectivas mais seguras e corretas. Uma função administrativa que interage dinamicamente com os demais. Está relacionado com as demais funções administrativas, como organização,
direção, controle, influenciando e sendo influenciado por todas elas, todos os níveis. Característica, professor, é uma técnica de coordenação. Coordenação, exato, gente. Quando eu falo uma técnica de coordenar, comandar, é importante. É uma técnica que vai integrar várias atividades no sentido de realização dos objetivos. Então, veja a leitura aqui, ó. Como a eficácia é a obtenção dos objetivos desejados, torna-se necessário que as atividades dos diferentes órgãos ou níveis de empresas sejam integradas e sincronizadas para a consecução dos objetivos finais. O planejamento permite essa integração. Essa integração entre o nível operacional e o nível estratégico. Como ela está no meio, ela tem que conseguir captar a mensagem de maneira correta para transmitir para o nível operacional. É uma técnica de mudança e inovação, professor Gilvan. Uma das melhores maneiras de se introduzir deliberadamente mudança, inovação dentro da empresa, sob uma forma previamente definida e programada. Então, essas são as características. Se você tem dúvida, o professor Gilvan colocou no slide vários conceitos para você estudar em casa, tipo uma apostila. Então, resumindo, professor, o planejamento tático é o conjunto de decisões tomadas deliberada e sistematicamente. A gente já falei o que é sistemático, envolvendo atividades futuras. Está contido no planejamento estratégico e não representa um conceito absoluto, mas relativo, pois depende das alterações feitas. Como assim, professor? Todos os impactos recebidos pelo nível operacional vai passar pelo nível tático. E todas as tomadas de decisões ocorridas no nível estratégico passa para o nível tático. Todas as alterações que acontecem nesses dois níveis vai afetar o meio, porque o meio é que toma decisões, ele direciona. Veja os principais aspectos importantes no nível tático. Três. Nível de decisões. O planejamento tático é decidido e desenvolvido nos escalões médios da empresa, isto é, no nível intermediário. Dimensão temporal. O planejamento tático é dimensionado no médio prazo. Amplitude de efeitos. As decisões envolvidas no planejamento tático abrangem parte da empresa, isto é, a sua amplitude é departamental. Essas são as principais características do planejamento tático. Vamos ver como é cobrado em provas. Essa questão é linda, concurso recente, tá? Peguei do concurso recente. Sebrasp, CESP ou UNB. Vocês vão ver aí o concurso do INSS, que vai estar aí. Fique ligado. Próxima semana sai. Escreva o que eu estou dizendo. Depois vocês vão me dizer, professor, como é que o senhor adivinhou? É a análise que a gente faz. Está cobrando 1.000 vagas. Vai ter 1.000 vagas, mas vão chamar 4.000. E para ter outro concurso de novo vai demorar uns 7, 8 anos. Mas vão chamar 4.000 candidatos. Essa é a hora, meu querido, de você buscar estabilidade financeira, fazer um concurso desse. Não tem idade, tá, gente? Até os 65 anos você pode fazer. Até os 65. Vamos lá. Sobre as características
do planejamento tático. Opa, professor, o senhor acabou de falar das características. Exatamente. Eu estou colocando questões de acordo com o que eu falo. Analisa as afirmativas abaixo, marcando verdadeiro para... colocando V para verdadeiras, F para falsas, em seguida assinale a alternativa correta. Vamos ver. O planejamento tático, professor, envolve cada departamento. A gente viu isso. Envolve, gente? Envolve? Então, meus queridos alunos, nós temos que ter. Deu para entender, Grazi? Cadê a Grazi? Então, envolve cada departamento. Ela é definida para cada tarefa ou atividade, professor. É projetada a médio prazo, professor. Envolve a empresa como uma totalidade. Então, tudo isso aí, vamos ver se é verdade ou mentira. Gente, a primeira é verdade, a segunda é falsa, a terceira é verdadeira e essa aqui é falsa. Vou explicar o porquê da alternativa. É verdade que o planejamento tático envolve cada departamento. Falou em departamento, falou em planejamento tático. É definida para cada tarefa ou atividade. Isso aí tem a ver com nível operacional. Colocaram uma característica aqui. Colocaram uma característica aqui de quem, professor Gilvan? Do nível operacional. É projetado a médio prazo verdadeiro, médio prazo. O nível estratégico é a longo, nível tático é a médio e o nível operacional é a curto prazo. Aprenda isso. Envolve a empresa como uma totalidade? Não envolve. Só nos departamentos. Departamentos. Tem nada a ver com isso. Então, letra C. Letra C. De carinho. Tá ok? Graziela Duarte, linda, maravilhosa. Que o papai ama. Então, vamos lá. Quinta questão. O planejamento tático determina os objetivos específicos de cada unidade ou departamento da organização, observando as diretrizes gerais estipuladas. A alternativa a seguir, que constitui uma característica desse planejamento. De novo, professor, nós não falamos de característica? Pois vamos responder uma das principais características do planejamento tático. É uma ação global? Vamos por eliminação, para você tentar entender. Longo prazo já elimina. Curto prazo já elimina. Por quê, professor? A gente vai ver aquelas absurdas. Longo prazo não é estratégico? Curto prazo não é operacional? Então, por que eu vou marcar essa alternativa? Aí, ação global, professor. Ação global, essa aí tu deves eliminar, que ele não tem essa questão de ação global. Então, falou em departamento, letra E. Ação específica nem existe. Ação departamental. Uma característica importante, quando se fala de objetivos específicos do planejamento estratégico, é a ação departamental. Sexta questão, professor. A respeito dos aspectos inerentes ao planejamento, julgue o próximo item. A tradução e interpretação de estratégia de um órgão público realizado em âmbito departamental caracteriza procedimento de planejamento tático? A interpretação de estratégia, gente, as tomadas de decisões, elas vêm lá do nível estratégicos.
Quando chega no nível tático, o nível tático tem que traduzir, interpretar, direcionar, coordenar. Onde? No nível departamental. Então, com essa minha explicação, está certíssimo. Não tem erro. Certa resposta, meu querido aluno. Então, antes disso, se você observar, nós temos as características do planejamento tático. Agora nós vamos ver o quê? Tipo de planos táticos. Quais são, professor? De produção, de finanças, de marketing, de recursos humanos. Então, produção envolve o quê? Tecnologias, pessoas, arranjo físico, equipamentos. Finanças, dinheiro, atividades, operações. Marketing, envolve o quê? Vender, comercializar, distribuir. Recursos humanos, recrutar. Recrutar, gente, é chamar. Precisa-se de funcionários. Selecionar depois que eu recruto. Treinar. Esses são os tipos de planos. Na nossa aula gravada, vocês vão ver um quadro como este, de uma maneira mais resumida, mais direcionada, para que vocês possam estudar em casa, sozinhos, dar uma leitura. Então, os tipos de planos táticos, eles são importantes, porque eles ajudam as empresas a atingirem seus objetivos organizacionais. Eu digo muito, esses planos ajudam a alcançar os planos estratégicos. Planejamento estratégico só tem êxito se tiveres planos táticos. Então, o plano tático, ele vai intermediar, ele vai ajudar a organização a atingir seu objetivo. Por quê? Porque quando eu tenho um plano de marketing, plano de produção, plano de recursos humanos, plano financeiro integrados, você consegue atingir os objetivos organizacionais. Então, eu vou fazer o quê? O desdobramento do quê? Do que foi decidido lá em cima. Então, o planejamento estratégico vai ter o nível, são chamado nível intermediário, para fazer um bom planejamento financeiro, um bom planejamento de produção, um bom planejamento de marketing, um bom planejamento de recursos humanos, onde eu vou colocar os planos operacionais para funcionar. Executar. Assim, gente, os desdobramentos do planejamento estratégico em planos táticos e operacionais. Eu vou desdobrar para que a empresa ela consiga atingir seus objetivos organizacionais. Então, professor, como é que eu posso fazer a implementação dos planos? Como? Existem 3 maneiras. O professor Gilvan está aí, ó, em cima do livro, para auxiliar vocês. Vamos lá, pessoal. Vamos pensar. Os planos táticos representam uma tentativa da empresa de integrar o processo decisório, alinhar a estratégia adotada para orientar e enquadrar um nível operacional. Eu vou fazer o quê? Alcançar essa integração de esforços. Tipo de políticas, que são políticas globais da empresa, políticas administrativas, políticas operacionais. Eu faço isso. Políticas globais da empresa, administrativas e operacionais. O que quer dizer cada um, professor? Me explique. Se você pegar as políticas globais da empresa, elas só acontecem no nível institucional. As políticas administrativas, por isso que eu digo, ou departamentais,
ela acontece no nível intermediário. E as políticas operacionais, elas só vão acontecer no nível operacional. E o que seriam essas políticas globais da empresa? Política de produto, de preços, de financiamento, de inovação, política de competição, que são políticas administrativas, política de recursos humanos, marketing, finanças, produção, abastecimento. E as operacionais, professor? Política salarial, de qualidade, de manutenção, de vendas, de segurança do trabalho. Então, aí você consegue enxergar a importância da implementação dos planos táticos, certo? Dos planos táticos. Então, vejamos. As políticas globais da empresa são o quê? Acontecem no nível institucional. E são relacionados com a estratégia organizacional. E o aspecto global. Como eu vou olhar questão de funcionário, governo, ecologia. Eu dou uma olhada nessas relações. Já as administrativas, elas são desenvolvidas no nível intermediário. Predominantemente com os aspectos internos. As políticas de pessoal, de marketing. Então, nunca se esqueça. Dentro do plano tático, eu tenho as políticas administrativas, que é o nosso assunto de hoje. E as assunto da próxima aula, a gente vai trabalhar as políticas operacionais. A gente vai ver o nível operacional. A gente vai trabalhar com riqueza de detalhes, fazendo uma revisão do nível estratégico, tático e operacional. E eu vou trazer muitas questões. Professor, eu tenho dúvida, professor, sobre esse assunto. Estude sobre os níveis estratégicos, táticos e operacionais. Aí vocês vão conseguir entender de uma forma simplória este assunto. Então, políticas operacionais, o que significa, professor? Desenvolvida para ser seguida pelo nível operacional. É relacionada com aspecto específico da atividade. É uma política de redução de custos, de compras, salários, admissão de funcionários, controle de qualidade. As políticas operacionais, gente, elas podem ser elevadas a políticas administrativas. Quando se torna importante e relevante para o negócio. Por exemplo, quando a empresa sofre um impacto de os funcionários resolverem fazer greve. Os funcionários resolvem fazer greve. Aí acontece o quê? Essas políticas operacionais são levadas para as administrativas. E a administrativa diz, olha, os funcionários vão entrar em greve. Todos os funcionários do canal da educação vão entrar em greve. Aí vai ser levado para a direção geral. A direção geral vai tomar decisões. Então é mais ou menos essa ideia, tá, gente? Então, se vocês observarem a implementação dos planos táticos, tipo de política, ela acaba fazendo pressões. Segundo Linhares, esse autor, eu achei interessante ele falando, gente, se acontecer alguma alteração em relação à opinião pública, clientes, investidor no mercado, afeta a empresa. Legislação, se acontecer uma nova lei, afeta uma empresa. Se alguma ONG ou algumas pessoas fizeram manifestações, são os ativistas, afeta a empresa. Se uma empresa poluir muito a água, ou se surgir uma nova tecnologia, vai afetar a empresa. Então, tomar cuidado com isso. Essas pressões fazem com que as empresas mudem. Então, como o gestor precisa alcançar os objetivos desejados, ele precisa oferecer resultado por meio de sua equipe. Então, as pessoas ele precisa incentivar, trazer de maneira objetiva e bem escrita e bem explicada quais são as principais atividades dentro de uma organização. Quais são as principais atividades? Então, qual a finalidade do planejamento tático, professor? O planejamento tático é tratado pelos administradores que focam os seus pensamentos de estratégia em 3 níveis.
nível corporativo, unidade de negócio e unidade operacional. Ou seja, é um nível, gente, que tem como finalidade a utilização eficiente dos recursos para buscar os objetivos e os resultados de maneira alinhada. De maneira alinhada. Então, a finalidade real do planejamento tático é otimizar determinada área ou departamento. Não a empresa como um todo, como eu falei para você, ele não tem uma visão global, mas ele trabalha em desdobramento, em composição. Ele vai decompor os objetivos, as estratégias e as políticas estabelecidas. Onde, professor? Onde? No planejamento estratégico. Essa é a principal função, a principal finalidade do planejamento tático. É fazer esse desdobramento, a mesma coisa de decomposição. É a mesma coisa de decomposição. É decompor de forma clara, de forma objetiva, esses planejamentos estratégicos, onde eu vou pegar e transformar em planos táticos, direcionado dentro de um departamento. Ok, meus queridos? Espero que vocês tenham entendido o assunto de hoje, tá bom? Muito, muito obrigado. Tenham uma boa noite a todos e até a próxima. Tchau, tchau.